Eu acho que você vai precisar de uma dessas dos headsets. Vamos fazer como fazemos normalmente, 3 perguntas e no final, depois o Seth vai responder. Por favor, levantem as mãos, se identifiquem e façam as suas perguntas. Quem gostaria de ir primeiro? Claro, as senhoras primeiro. Espera aí um pouquinho, eu vou colocar meu headset, espera aí. Pronto. Agora tudo bem. Boa noite, meu nome Good evening, Elisa. Uma das técnicas que vocês utilizam para dessalinização da água é a osmose inversa. Gostaria de saber o que o Israel faz. Peraí, deixa eu tirar. O que Israel faz com o subproduto da osmose inversa? Did you get it? Great. Marcos. Okay. Congratulations for your speech. I think it's Parabéns pela sua palestra. Eu acho que é muito relevante. Okay. No, I understand English. That'd be great. All of a sudden, Eu she's having a entendo. terrible Se quiser accent. I continuar don't know. All of a falando, sudden, tudo I bem. thought she was asking me if I was Não, free meu for sotaque é dinner. horrível. Gente, eu estava pensando se ele estava me convidando para I thought she was jantar, saying I was free for dinner, gente. but I wasn't sure. Eu acho que ela If that's estava what me you were perguntando asking- aqui if no that's what you fone, were se eu asking, estava yes, I could be. livre para You said jantar. you loved your wife. Mas se Fire. você está me perguntando Careful. isso, beleza, So, estou livre. basically Cuidado, congratulations você mencionou sua on esposa. your lecture and Bom, on the parabéns environment as well. pela sua I'd like to know palestra. two things, basically. Eu The gostaria de first one saber is, 2 how coisas. competitive is Primeiro, the agriculture from Israel? Because I really don't qual know. que é o I know that nível in de Brazil, competitividade da agricultura em Israel? Eu sei que aqui no Brasil nós temos uma agricultura bem competitiva, mas com altos custos. Nós chamamos de custo Brasil, de infraestrutura, etc. A segunda, How do they profit from intellectual property, if they do? como é que eles conseguem fazer, se é que há, como é que eles conseguem lucrar com propriedade intelectual? Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Consul General of Israel. It's not a question, it's a remark. Eu sou cônsul geral, eu quero só fazer uma observação, não é uma pergunta. About Há uma Abraham. linda história de Abraão na Bíblia, que vivia no deserto, perto de Sheva. Esse local não existe, tinha um muro, tinha uma parede ali com outras... era uma região com outras tribos, onde hoje é Gaza. E no final dessa guerra, nenhum deles ganhou. Então, antes de decidir quem ganhou, antes de assinar o Tratado de Paz, eles assinaram e, como símbolo desse Tratado de Paz, Avimer, eles fizeram um poço e, em frente desse poço, eles juraram nunca lutar, nunca travar uma guerra novamente. Isso é chamado The Well of the Oath, o Poço de Oath. Então, é uma mensagem de como a água pode ser uma fonte para acabar conflitos. Então, pegar o pouco de água que você tem, ou você juntar essas forças e criar uma fonte, água como recurso. Eu acho que isso é a mensagem. A gente deve unir esforços, não lutar, juntar tecnologias e conseguir muito mais água. Muito obrigado. Eu acho que eu vou abusar do meu direito aqui e colocar mais uma coisa. Eu esqueci de mencionar 2 coisas. Primeiro, que você vai estar autografando seus livros no final. Gente, eu nem sabia que eu ia estar fazendo isso, mas tudo bem. Tudo bem, eu tenho uma caneta aqui, ó. Segundo, eu gostaria de agradecer o apoio de muitas instituições que tornaram esse evento possível. ABIS, CONIB, e entre outros. Então, muito obrigado por vocês. Minha pergunta seria, você mencionou a China e a cooperação com relação à gestão hídrica.
A escassez de água é um problema muito grande na China, ou a contaminação de água é um problema muito grande, é um obstáculo muito grande no desenvolvimento do país, Okay, great. ou não? Should I just Ótimo, answer them in the ótimo. order that they were asked? Okay, so if I got everything Eu right. posso Elisa? responder Is na that ordem right? que foi Yeah. perguntado? Thank you. Elisa, It's né? it's Foi a technical primeira. question. I'll give you a technical Obrigado. answer. É uma Just to remind everybody, Elisa's questão, question was uma pergunta when técnica. reverse Ela osmosis estava is the technique, perguntando again, sobre invented, in a Israel, técnica de or perfected osmose in Israel, reversa invented by inventada an Israeli, em, but não perfected in inventada, Israel. aperfeiçoada em Israel. That how is it done that let me take a split second to explain to everybody what Como é reverse osmosis is. feito? It's the device by which Eu teria que cost-efficient explicar como desalinated é, water mas is enfim. created. And if you've ever made O spaghetti jeito or que a gente pasta, consegue fazer you isso. sort Se of você já already fez, por understand how exemplo, reverse osmosis você já is cozinhou done. macarrão, You boil então the você pasta, you entende then como isso pour it funciona. into, a Você strainer or a coloca colander o of macarrão some kind. ali, On você one side is the coloca pasta, on the other side is the water. And no if you're like me, you don't escorredor, like your sauce e o to que be all do lado watery, aqui a gente tem o you macarrão, do kind of outro lado push você tem the aqui a pasta down. I água. always take a plate, I sort of push it Se down, você não and quer squeeze that água last little bit of water alguma, out, and then I'll shake it você a little bit and then push again. aperta a Well, massa that's sort of no what reverse escorredor osmosis is. The filter, para though, is not a conseguir filter like the isso. strainer in your Se você não kitchen. quiser isso, é It's mais a ou menos st- como it's a funciona. filter O filtro filled with holes that are que so você tem small na that sua they're at the cozinha, atomic você level. tem esses Imagine, furinhos que you são know, pulling a hair or a minúsculos, pin são a and nível dividing it into atômico. 100, and É you como se still fosse have a do diameter diâmetro de um fio de larger cabelo, por than the diameter exemplo. of the holes in this filter. Então, And so what they do is they take the water esses from the são sea, and os there's a whole process for furinhos doing nesse that. filtro. Eles pegam But a they água take the do water from the sea, mar, tem um and they put it processo on para isso top of the acontecer, filter, mas principalmente and para o then they mar. use a Eles plate colocam no to topo sort do of push filtro, the water usam um through. prato The clean meio water para goes through empurrar one a side, água and por then esse on the filtro. bad side A água limpa vai para um is, lado of course, the e do lado salt ruim, and vamos metals. dizer assim, Sand has claro, already been cleaned out. fica But tudo also o que tiver ali anything bad, like extra, bacteria, it's de even the level of viruses, detritos anything e bad o that sal. is filtered out. Mas mesmo Then what they vírus, do in tudo the que for case ruim of, naquela água é there's a return filtrado. pipe. E o que que eles And the fazem? return pipe Tem brings the um it's called cano brine. de It takes the retorno. brine and brings it É about a chamado de kilometer brine. or so, a kilometer and a half Ele out into the sea. traz por 1 Goes quilômetro, up ou a 1 quilômetro handful ou of feet, mais, and it's at a point where there's good wave action. e isso There's a sobe. diffuser E a that gente takes tem this esse now very salty difusor mush. que It's still leva watery. esse, but eles chamam de they then take it mush, and it diffuses de it sal. over an area. Ainda está meio so that aguado, the mas enfim, salty, ele é briny difusado. Ele é levado por esse goes back difusor into the seawater. para que esse And we material could talk about that also, whether volte it's bad for para a the sea or água bad do for the mar. fish, and the A answer gente to both pode those falar is isso no, de and I can novo, explain why. se é But that's ruim how- para a água do that's how mar, reverse enfim, mas osmosis works, and that's é what is assim done with the que brine, a it's the positive. If I can- osmose because you raised this reversa question, funciona. one of the most Só exciting porque você things from a perguntou, por isso que eu estou geopolitical explicando. point of Uma das view, coisas aside from an mais environmental point of view that's animadoras going on in Israel, if you can imagine the de um map jeito of Israel for a geopolítico moment, de I don't know if falar, you know it that se well. It's a você long, thin imaginar country, and como along é the Jordan, o mapa de Israel, é um Jordan, país Israel bem border, in the longo, north is the Sea of Galilee, fino, where Jesus, famously estreito. walked. A gente Then tem there's the Jordan a River, and Galileia, then a there's gente the Dead tem o Sea. Rio And the Dead Jordão, Sea is, for lots e of aí a reasons, I gente won't tem go o into Mar this Morto. moment, but for lots of reasons, the Dead Sea has Então, been eu shrinking não over vou the past entrar 40 to nisso, 60 mas years. o Mar There's a brilliant Morto vem idea, diminuindo durante as últimas décadas. Teve uma ideia maravilhosa sobre comissionador de Israel para pegar água do Mar Vermelho, colocar isso, coletado no lado do Jordão, porque o Mar Morto é o mar mais baixo que tem no mundo, transferir isso para essa parte mais alta. Então, nessa parte mais alta, ela fica desalinizada. Então, o brine está colocado nessa parte do Mar Morto para tentar reduzir esse enxugamento, esse encolhimento do Mar Morto. É um deserto. Então, Israel vai construir essa outra áreas de agricultura usando essa água. Israel vai construir um sistema de irrigação dessas plantas desalinizadoras até a cidade de Amman. Vai construir a segunda com muita água na direção de Hebron, que é na parte da Palestina. Por que isso é genial? Porque Israel não precisa dessa água para construir essas áreas de
The reason why this is genius and the cultura. reason why this is geopolitical is that the Por que intention é of this from the genial beginning e também é is to geopolítico? weave A together the intenção economies desde o of começo the Palestinian é Authority, trazer essas the Kingdom of economias Jordan, and Israel. juntas. And the thinking is, it's not De unthinkable Jordão, that da someday an Palestina e ISIS de which right Israel. now is on the ropes or Não é Al-Qaeda impensável, type mas organization will a take gente está falando do over ISIS, Jordan. da Al-Qaeda, alguma But it would das, be almost em algum momento, impossible vai if tomar o 1/3 of the poder water em of their Jordan. capital city is being provided Mas for by vai ser Israel. quase It's almost impossível se impossible terço to break all relations. da Relations água could é get worse. proveniente de Israel. Terror attacks É come in, quase but it's impossível almost cortar impossible to relações. completely As break relações all podem ties. piorar, And that's something that's mas very é exciting. quase I think it's very exciting and impossível very cortar forward-thinking about this. relações So, I've been rooting 100% for, por I've been causa writing disso. about É this muito in a number animador of por causa periodicals disso. and Eu about it in tenho the book, and I'm really torcido ready for this. muito Okay. Marcus's por question is, how isso. Eu competitive leio a is respeito, agriculture? enfim. A Israel's a free marca. market economy. It's O Marco highly perguntou competitive. sobre a If you're having a competitividade. bad year, É you're having a muito, bad muito year. If the weather competitiva. doesn't Se agree você with tiver you, you're having a bad ano year. ruim, If enfim, you are se lazy o tempo and não don't get ajudar, up to, o ano é do what ruim. you gotta do, you're having a bad year. Se você não levantar You cedo, know, in tiver Israel, meio there is no preguiçoso, government enfim, subsidies é que nem even in aqui. water for Mas não há farmers, and subsídio do therefore they have governo, to pick the right mesmo com crops, they relação à have to try the água right para os chemicals, they fazendeiros, have to então use eles the right têm que fazer technologies. In terms of how Israel as profits from the escolhas de IP, this is an tecnologia, exciting thing. I de have a whole chapter on that colheita, in my book. de plantio, enfim. And Eu that's poderia, very exciting. eu tenho um capítulo só sobre isso no At meu first, livro. É the bem Israeli animador. government was skeptical that this water Primeiro, technology o would amount to very governo de much. Israel But estava now meio it's turned into a cético que essa tecnologia multi-billion dollar aumentaria tanto, export industry. mas depois They benefit from the IP dessa by both indústria de selling the exportação intellectual property multibilionária, as well as eles selling the products têm essa behind the intellectual venda. property. You just missed by a few weeks a major trade show every Eles, second a year in gente Israel called WATEC, which teve give me your card, trade I'll tell you when the show next one chamado is, you can go to it, WATEC. fantastic. Se But vocês there's me another derem place o where cartão Israel de vocês, eu vou benefits falar from the quando IP. acontece, vocês podem ir para o próximo. This is, again, I Mas write about this enfim, in my tem book, muito benefício para Israel, that de novo, desse tipo Israel, de irrigação. for the craziest of reasons, has become one of the Então, world's 5 leading pela razão centers of mais seed louca, science. France was the greatest at first. Israel the US, se Japan, tornou uma das the Netherlands, and now regiões Israel. mais All 5 are the importantes great com seed relação centers a of the world. sementes. So A how gente is está it, falando I'll dos tell a story outros. some other time how França, Israel became a Estados seed center. It's not in the book, Unidos. but it's a terrific story, but not for now. Isso So não Israel's está a no great livro, eu vou seed te contar center, uma and outra among the things coisa. that they developed Israel are é um drought-resistant centro de seeds, sementes muito which importante. means they need Eles estão both less falando, water uma and coisa they que can eles also be grown fizeram on poor quality foram water. sementes que são Those seeds resistentes are of à great época de interest to farmers all seca. over the world Essas who have to deal sementes with são muito highly interessantes para salty or highly fazendeiros acidic water. no mundo In addition, inteiro que tem Israel que has tratar, developed tomato lidar com seeds, essa cherry água tomatoes, muito that use very ácida. little Por amounts of exemplo, water in the growing sementes because de they tomate re-engineered, que not usam through GMO, muita through natural água, breeding, porque que they eles re-engineered fizeram the tomato plant to have very few leaves reengenharia and very, very short dessas roots. They don't need long roots if you have drip irrigation. sementes So they de have very short tomate roots, para they ter have very few leaves, essas and you don't need to burn up any water in the raízes growing of all those curtas, parts. para que a Likewise, gente they não developed use a short wheat muita is very tall água. stalk, but you only Ou need the seja, part that's the very top. eles têm So they developed a short stalk wheat ah, that doesn't use up all that um water to pouco, grow na that stalk. verdade, And they're dessa developing other parts that they desse license those tomate, na verdade, seeds que tem a all over the raiz world. They curta e it's o a caule multi-billion curto. dollar industry now for Mandaram Israel. isso And no let's see. mundo inteiro e The agora Consul isso se General tornou o kindly quê? shared with Uma us a indústria Bible story. multibilionária I would like to add para also, I talked about Israel. this a little bit. O I said cônsul earlier falou that sobre culture essa is história enduring. da Israel Bíblia. is a meshing Eu of two falei que essa cultures. cultura é The duradoura. ancient culture, Em Israel, a gente tem which duas gives the culturas. country a sense of A stability, antiga, que dá esse senso de estabilidade, which gives it its ferment, e essa cultura its dissatisfaction, moderna its constant que hunger for traz improvement. essa And those two coming together fome is the reason por why I conhecimento believe e Israel melhoria. is E the essas duas success that it is. It juntas é a creates razão culture pela qual clashes eu sometimes in Israel acredito between que very religious Israel é people tão, located in a tão few cities and the more modern bem-sucedida. cities like Tel A Aviv. gente tem essas But pessoas nonetheless, it religiosas creates, em algumas that, cidades in e outras Hegelian terms, cidades the mais modernas, como thesis, Tel Aviv, antithesis, synthesis, mas it creates a a wonderful gente tem synthesis for a modern society that's essa constantly exploring síntese para uma itself, challenging sociedade itself, and moderna que saying está we can do better. constantemente se The reinventando, Bible se itself is a desafiando water-infused para se tornar document. melhor. A As I Bíblia point out in my é book, documento movido there à are água. few constitutions or any that use the word Mesmo no water meu in the world. livro, The Bible has the word a water gente 600 tem algumas separate times. partes. The water is baked into the No meu livro consciousness mencionado, eu of menciono every que há mais de Jewish person, 600 as is the prayer menções service, as is feitas the other holy texts. na Bíblia.
And finally, A Sergio, gente to tem you. isso mais do que em China, qualquer outro I'm less of an texto expert on China, bíblico. but the book has been Como, translated into sobre a Chinese China, among eu the não other sou exatamente 16 expert, international editions, and I'm getting ready for mas a isso trip there, foi so I'm becoming a great expert on it. traduzido But I can tell you para a the following China, things. como para muitas In outras the línguas, então daqui a north pouco eu and estou northeast indo para lá. of China, No they suffer norte e from no a nordeste da process called China, desertification, where the eles desert têm is growing, a not questão shrinking. da desertification. And, O que está the acontecendo? dry O region is deserto está becoming very aumentando, não problematical, and they diminuindo. have severely, over the Então, years é um of, problema. I think, E eles misrule. têm, They durante have muitos anos overtaxed the já, resources of the country in many areas, and most particularly eles in tiveram water. uma super So wherever there taxação was em groundwater, muitas áreas, that has principalmente com been relação severely à água. overpumped, not everywhere, but in Principalmente many places. And os just as lençóis bad and freáticos possibly foram worse muito is that care abusados em was not muitos taken until very lugares recently. Now they're very much e focused on it. não But care was foram not taken until tomados recently cuidados com about relação a isso. polluting Até recentemente não se tomava the natural cuidado resources. com The idea was relação à progress at all costs. poluição de recursos We want naturais. the Aquela ideia Chinese do Communist progresso a Party qualquer wanted to have progress custo. for social O stability Partido and Comunista to also Chinês to be queria a greater essa world power. And the price they estabilidade, paid essa for that, and there's a modernidade poem in como a Chinese modernidade e that, poder. I will Então paraphrase, tem um which was, in poema the na 50s, we China drank the que water eu and vou made soup. parafrasear. In the 60s, Nos we anos washed 50 a our gente clothes. tomou a água e In the fez 70s, we got sopa. cancer. Nos 60 a gente lavou In as the 80s, we roupas, nos died. 70 a gente conseguiu And they câncer, meant by nos that is that the 80 river a water gente and the morreu. lake water O que everywhere eles was so querem severely dizer? polluted by all these industries. Que And a the água problem estava about tão highly polluted poluída water por is razões it's not diferentes. that O problema easy com to essa água unpollute super it. poluída It can be é que done, but não it's é a very tão fácil laborious and de very despoluir. expensive task. And Pode ser therefore, feito, mas it's é important muito, to keep in mind custa that muito the e é bem consequences difícil. É of importante a gente short-term manter economic planning em come mente que as sometimes very severe. consequências The result of this, a I might curto add, and prazo I know podem this is ser being bem taped, severas. so maybe Os I won't be invited to resultados, China after I say the following thing. eu acho que The talvez result eu of vou this falar o is that for seguinte those of e us talvez who eles are não me interested convidem para in the visitar a history of China, mas o colonialism, resultado disso é para a China gente que now has está become, in a sense, the interessado great new em neocolonialist colonialismo, power in the world. a They have China bought up se either tornou harvests or enormous amounts novo of the poder harvests of neocolonial. many countries, including Brazil, I Eles might add. trouxeram Ethiopia's largest o customer Brasil está for all of its incluído nisso, produce is de China. Throughout all of Africa, natural resources, the a largest customer Etiópia is também está China. recebendo os And so what China is produtos, doing, in a muitos sense, locais is na África outsourcing também. their O que a water China está scarcity and fazendo their de uma water forma? needs Está to these other places around the world terceirizando that at least as temporarily necessidades com relação have the à water, but what água. they Pelo really menos have is the economic need. temporariamente, eles So têm they're going água, down mas what I eles would têm essa argue is a very necessidade dangerous econômica. road Então, o que in eles estão many places, fazendo? not everywhere, but in many places, where Estão they tomando don't really have the water muito, supply that they need to have difícil, for perigoso. all the Eles não food, têm a or água to que eles do têm, mining que eles is also very precisam water para intensive, crescer or todos to os do the mining alimentos. for the benefit of Mineração China. também consome And that muita this is something água. that right now this is smart policy by China. Isso, Like, no why momento, a gente continue to tem make essa their environment política. dirtier or more water poor, but at the same time, O que eles estão there's pensando gonna be a ripple na China? Em effect, diminuir some years from now a in falta many of de the poorest countries água of the world. nesses They will pay a recursos, price for mas trying isso to pode jump forward in their own progress. ser um problema para eles. Eles, good. Next com essa round ideia of de questions. progresso a todo custo, eles podem se encrencar no futuro. Próximas perguntas? Próxima rodada de perguntas? Thank you, Seth, Tem for your duas. talk. I have actually two questions. What's your name? Obrigado. Marcos. One Marcos. is regarding how it works Uma the primeira mineral water pergunta. market in Israel. Como how é que they funciona treat- a água mineral, o is the mercado owner de água of the mineral, como water. é que eles tratam, And the other is quem how que they é dono da manage água, to curb proprietário, the pollution e como on, eles using herbicides lidam or com a in crops população or com relação a the sewage they herbicidas, have em with novas these new pollutants like plantações, hormones or medicines in the water. como hormônios, Thank you. ou Sure. medicina, qualquer medicamento na água. Como é que eles lidam com isso? Was that Marcel? Marcelo Morgado. I work at our city council. Eu I trabalho would like to no know- nosso first of City all, I'd like Council. to mention that Primeiro, I eu gostaria de worked for mencionar some que years at Sabesp, and there I organized two seminars eu, on eu trabalho para a Israeli water Sabesp technologies, and I e visited the eu já country and, visitei Israel, o país, of the atendi alguns workshops com relação à questão hídrica e foi um trabalho excelente que vocês têm feito lá. Mas water consumption in Israel is o still consumo de high água em Israel compared with other ainda é countries alto, like in Europe. comparado com And, outros despite países na Europa, por many efforts exemplo. to reduce
apesar de muito esforço para reduzir o consumo individual, ainda é alto quando comparado dessa forma. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E a segunda pergunta é: esse esforço para a água recuperada também nas indústrias, Industrial sites. nos setores da indústria, por exemplo, como o que está sendo feito com relação ao esgoto para ser usado na agricultura. Se a gente tem o reuso nos seus campos industriais. Mais uma pergunta lá, olha, ali atrás. Espera um pouquinho, até chegar o microfone, por favor. My name is Eret. It was a great lecture. Thank you. Very insightful. Tell me your name one more time. Ed, And you can say one more time that it was a great lecture. so for Ayanet. that part. Great lecture. Very Pode insightful. falar de novo, que a minha palestra I'm foi more ótima. interested about, Eu estou mais more the professional interessada players in the water arena. mais na in parte Latin profissional America, because we know it's an area na that is América full of, water Latina, resources. porque é uma So I'm more área interested to know, que é cheia de what do you recursos think about, naturais the e intervention of hídricos. Então, eu queria saber o que international você acha companies in the sobre a Latin America intervenção water das resources, companhias de petróleo, por exemplo, Do you, just na to América make sure I'm going to Latina, answer com your question relação properly, are you aos talking about the recursos. privatization Deixa eu só question that's entender, você going está through all the falando da Coca-Cola owning, privatização, é like, isso? uh, Não, não só Coca-Cola, isso, Nestlé and so outras forth. coisas Oh, that também. part. Okay, got it, got it. Coca-Cola. Okay. Ah, how it tá, can Coca-Cola, play out Nestlé, when it essa comes to, parte, tá. E disputes o around que a water. gente pode fazer com okay, great. relação a disputas hídricas? Tá bom, Great, terrific. entendi. Is my turn again? Okay. Ótimo. um, Eu de novo? So, Tá bom. a few things. Então vamos lá. First is in terms Algumas of coisas. mineral water, Primeiro, and this goes a little com bit relação to à água Ayet, is that- mineral. Nayet? Ayet? Era o nome? Nayet? Ayelet. Oh, Ayelet. I know that word. Ayelet. Okay. Ah, eu It goes a conheço little essa bit also to palavra. Ayelet's question Ayelet. too. First of all, Israel did Então, é something pra interesting. I didn't talk about this resposta in da my Ayelet. overview comments about Israel, why eu Israel's não success in water. falei sobre os Israel meus is comentários a completely anteriores, mas capitalist enfim, society in every way Israel except one, and that is in its é administration of water. importante na And I have a sociedade line in my em book that my todas editor as formas, insisted that I menos take out. na I don't administração exactly de know água. why. I don't know Eu who falei she thought I sobre was isso gonna no be meu offending, but I livro. said that Israel's water system is Eu a perfect falei blending que of o Bolshevism and sistema capitalism. em Israel é uma insisted that I mistura take it out. perfeita de And what I meant by that was bolchevismo that e de Israel capitalismo. runs its Insistiram que eu system through tirasse price isso. Por mechanism, quê? so it's perfect capitalism, Eles but that the fazem entire isso administration através is do run by that mecanismo de apolitical preço. technocratic Mas a organization, administração and they make all the é decisions. Everything por is conta de uma centralized. organização It's done in the tecnocrata. name of the Tudo é people. centralizado, The owners tudo é of feito em the nome owners do of the water are the povo, people eles at são large, os the donos public da at large. água, But the o administration of público em that and geral all é decision dono, making is mas a made by administração virtue e os of processos, as what tomadas de these decisão handful of people believe, and they can fica por theoretically and conta technically be sued. do que, But I don't believe que they've ever essas been successfully sued, pessoas so that really doesn't happen. decidem, eles So, podem até in ser terms of mineral processados. water, Mas não usage, houve which is necessidade, eu not acredito that- que isso nem tenha it's acontecido. somewhat, Mas but it's enfim, not com relação ao universal as it is, esgoto, say, in America, or what I've seen here is people trust the water and that it's clean in as Israel. pessoas So as a result, they feel more confiam que comfortable a água drinking tap esteja water, and limpa. tap water is very Como widely resultado, drunk there. I mean, elas I se myself sentem drink the bem tap em water there tomar in a água da restaurant. It's very torneira. common to just ask for Eu posso a tomar, por bottle of, exemplo, num tap restaurante, water. água, It's a little bit salty, uma so garrafa sometimes de you may want to água de chill it, so torneira é the um salty taste fades a pouquinho little bit. salgada. But Talvez the você, mineral water companies, and I like the queira mineral pedir ela um water there pouquinho 'cause it's a gelada little para less diminuir salty, esse gosto. so Mas its enfim, flavor profile is a little bit better for me. But the only way you a can gente make tem use esse of the water in Israel is by getting perfil a license de água mineral talvez um from pouquinho this, melhor para quem não gosta. Central Da Water única forma Authority, que você Israel consegue Water fazer isso é Authority, conseguir essa and, licença dessa autoridade it's carefully hídrica. controlled what you're allowed to extract, what E é you're allowed to use, muito, and how muito much, bem what controlado. O volume, que and que so você forth. And it's pode done- extrair, qual o you pay a fee for volume, doing that, etc. and it's Você done in the name paga of the uma people, in the taxa para interest fazer of people, isso, and I'll go back to that impostos, vis-a-vis e é feito em the nome do question here. povo. In terms of the Eu vou voltar a pollutants in falar the sobre water, isso. Com relação à I hope you'll poluição invite da me back água, in, I think, about 2 years, eu when espero my que vocês não next book vão, comes out. vocês vão me convidar. Because that's Daqui a exactly 2 the anos, subject quando I'm o meu writing about. It's not próximo about Israel, I'm writing about livro American sair, industrial é society. sobre isso. The Eu vou falar pollutants, sobre as primarily, sociedades in industriais Israel, americanas. as far as they can tell, and they study this very, A very, very poluição closely.
em Israel, are under eu control. usei isso, estudei isso I've muito spoken bem. to just about everybody who Isso está touches sob that world. Each controle. major Eu academic conversei institution has com a todo mundo center que that está studies water com quality, esse and it tipo seems de to be very much preocupação. under Há control, although estudos em something that todas as they study very instituições. closely. Isso parece estar muito Part bem of the reason for that is that, controlado. as I said earlier, the country captures nearly Parte 100% of da its razão sewage. para isso So it turns out é that que when we o take a pill país or the trata stuff that goes into our system, 100% it leaves our do body, esgoto. depending Então, upon quando your a age, gente toma anywhere um from 45 remédio, minutes later to a few isso hours sai later, do nosso and it gets put into the water system. corpo, algumas and horas that, depois, that isso can vai sometimes para o create sistema mayhem. de água, So the hormones e you isso mentioned and other pode stuff like criar that really is not something that's a widespread essa factor poluição. in Israel, although something they Isso monitor não very é closely. fator The em place that the pollutants are Israel, mas é concerned monitorado de is, if you perto. can imagine once again the map of O que Israel, eles estão where the West Bank is. The preocupados, West pensa Bank de novo is no a series mapa. of A hora que a gente está hilltops, pensando as it no drifts West Bank, into no the Israeli Cisjordânia, a side gente tem of essas going montanhas west from the West Bank is called the West Bank. It's indo because para a it's the West Bank parte of the Jordan River, oeste. but it's the Por isso que chama West eastern part of Bank, Israel. fica a parte It's or to the oeste east of do Rio Israel, where it Jordão. is the internationally recognized lines. E So, aí, ao the problem is leste, that in the Palestinian Authority, nós temos they a have linha de they Israel. O do que not que have a acontece? culture A of treating autoridade their water at all. palestina, eles It's, não as I mentioned têm essa earlier, about cultura the idea de of simply tratamento de dumping your água. water. Como Not mencionado doing antes, anything. I mean, eles it leaves simplesmente your house, jogam água, there's a não pipe fazem that leaves your nada. house, Se sai da sua casa, and tem um cano it que sai leaves da your sua house, and casa, like 15 feet from your house, e pronto. all the stuff that leaves 50 your metros house depois goes da sua onto the road. casa, tudo And que it sai, drifts downhill, sai na downhill, rua. downhill, and likewise for your entire. And I'm talking Pronto, about large desce, cities desce, sometimes. desce And aquela. this is- Eu estou falando it's de quite cidades upsetting, grandes, quite às disgusting, vezes. and the Palestinians recognize that É they need to bem get this better, nojento. and they're starting E to os address this palestinos now. já There are reconheceram que public eles demands precisam of them, tratar and isso this is just melhor. good governance. And they Há haven't done much of it demanda yet, para but they're isso. starting to do E é uma that. questão de governança. But Eles não fizeram that muito isso water, ainda, mas estão that começando a fazer sewage isso. does get into the Essa rivers in água, the West esse Bank, esgoto and that entra does travel into nos Israel past the boundary rios, line. And at that boundary line, viaja Israel captures all the depois river water, dessa fronteira treats de it, Israel. and then allows Israel the water to continue on. coleta, But it's something that, trata talking about coexistence and cooperation, Israel has usa essa offered to água. help treat it at the source. Mas But for Israel reasons of autonomy ofereceu and tratar sovereignty, the a Palestinian Authority fonte, has mas declined por that for now. I razões suspect de sometime soon soberania, that will be addressed between the Palestina parties. So declinou. that's the answer to the pollutants. Isso deve ser lidado The com question, relação a isso que from você perguntou. SAB-SP, by the way, I went to SAB-SP A questão 2 sobre days ago. SABESP. It's Eu one of fui the, I think it's the world's a largest Sabesp há utility. 2 dias. There's lots of things Eu to acho criticize que é about uma everybody and anyone, including das even all of us utilidades individually about ourselves. maiores que a gente But- conhece. A and gente pode there are things certainly to criticar, speak mesmo que about SABESP individualmente, could be mas doing eu better. acho que But I would say that there's lots a to be gente said pode that's falar que a remarkable what Sabesp it has poderia done. estar fazendo um trabalho It's one of the- melhor, mas you a know, gente pode São falar Paulo que is one of também the é fastest growing notável o cities in the trabalho world. que There's much fazem. more to be done. É uma das, SABESP São Paulo é uma das doesn't have all the cidades fees that I que think cresce they mais might rápido no need to have mundo, to tem run muito ainda a ser themselves properly. feito. And that is an impediment. Talvez They have to right precise de now, uma outra because of the trauma administração. of 2013, Tem um 14, and 15 and impedimento the no drought. momento. They have to prepare for water security da because they would seca. be taken out and lynched. Eles têm que But there's another se drought and they weren't prepared for it, so they have to divert eles lots têm que of se money and lots of preparar para as activities décadas to seguintes. do that. I think Em termos the de current head fundos, of de SABESP atividades is para conseguir simply, if se you don't know him, proteger maybe you should invite him da here. seca nas Tristan próximas Kalman is a décadas. brilliant Na water Sabesp, scientist, world-renowned Darcy figure, Kalman é and um someone cientista who, hídrico who is doing, I fantástico think, e as good a job as alguém can be que done. está fazendo, eu acho, o In melhor terms of trabalho your que poderia comment ser about feito. water consumption being high in Israel, Você it's mencionou all relative. sobre o Water alto consumption consumo rises em generally Israel as de água. economic É activity meio rises. relativo. Israel has a dynamic Isso economy, aumenta quando a but economia e as paradoxically, atividades the per econômicas capita consumption in aumentam. Israel is Mas, significantly lower, half of what it was paradoxalmente, in 1960. And that's because they have nós developed temos all kinds of conservation metade devices in homes, do in offices, consumo que a gente in tinha nos anos agriculture and so 60. forth. So they are mindful of it, and Porque you know, as long as todo people o are prepared to consumo pay é the full price for their consciente. water, Desde as que as long as they don't pessoas need to estejam take water preparadas from a anybody pagar o else, and in preço fact pela they're giving água, water que elas away, não precisem I tomar think água that de the fact that they're ninguém, using a eles lot estão bem is a satisfeitos sign em of a doar dynamic essa and água. well-run Eu acho que é economy, and not sinal necessarily a de problem. economia It's a problem dinâmica if they had a e bem deficit. administrada e não é necessariamente um problema. But they Talvez don't. fosse And um problema se a they're gente tivesse um year of a déficit. horrific drought. Mas And you a gente wouldn't teve know that anos from de either
seca agriculture terrível. or life in the cities.
E In isso terms não of foi industrial visto sites and em termos de aquifers, it's the agricultura ou exact, na vida polluting aquifers. urbana. It's the exact same answer I gave before about the Water Authority. Nothing goes on Quando a that gente está touches falando water de aquíferos, that doesn't nada, have to go through nada the permit of entra this water na authority. água So that if you are a company que and you não have an passe, não industrial seja site informado that in para a any way has a autoridade discharge, hídrica. Então, se você in tem any uma way at all has a empresa discharge, que tem algum you tipo have de to get a descarte, license from the seja government qual for, to você precisa de uma licença discharge do anything, and they governo test it constantly and para monitor it constantly descartar. Isso to é demand that make sure testado, that you do not pollute monitorado their water. constantemente, The thing is, para ter certeza que Israel você being não a está small poluindo a country água. and being in a dry place and Sendo having very país few aquifers and pequeno having only e one local freshwater lake, seco, which they don't draw any water from for e environmental tem reasons. And lago having only a handful of de onde eles não minor tiram rivers, água por questões Israel really has no ambientais choice e pouquíssimos but to- rios, não but to do há something outra important, escolha, which is to make sure that nothing happens mas that fazer endangers algo that water importante. resource they do have. But in the very back of my Se book, can I borrow certificar your de que copy for a second? I nada hope coloca it's em in this edition risco os as well. recursos hídricos. Deixa Very eu back of pegar my emprestado book, aqui, deixa eu I'm mostrar. not big Aqui on no final do charts meu and livro, tables, but I had one, yeah, eu não it's gosto here. muito I de had one chart in the tabelas, mas entire enfim, book, tem um or two, aqui, one ó, on top of the other, where the tá water vendo? comes Tem from, where the um water goes. ou dois, And enfim, this is, I think, de is onde the a água miracle vem para story onde of a água Israel. vai. This is why Israel is Essa the eu acho water que é a miracle, história and this is why Israel will be a model for a milagrosa dry de world. Israel. Por isso que 2/3 vai of the ser water um of Israel, modelo para o mundo seco. 2/3 of the water of Israel Terços da is água de manufactured. Israel So é actually, if feita, things get worse, produzida. they'll just Então, se as manufacture more of coisas it. ficarem It's piores, expensive, but eles they só can fazem mais, always up pronto. the amount of É manufactured caro, water. mas eles That's podem what makes aumentar Israel o different from volume de everybody produção. else. They're not É waiting for isso que God to torna provide Israel good diferente rains, de although todo there are a lot of people who mundo. pray for rain in Israel. Eles não But estão that is esperando not what a the story Deus is. So I mandar think that a that's something água, to understand, mas não that é although assim que they're very funciona. careful with the water, the natural fresh water they have, A they gente está also know falando that do cuidado que eles têm com essa água natural, mas também em casos de crise, eles podem conseguir outras fontes que podem ajudar, mas não vão permitir que a indústria polua os recursos hídricos que eles já têm. Deixa eu terminar, peraí. Com relação à pergunta do Ayola, desculpa, eu errei o teu nome das duas primeiras vezes. Eu gostaria de dizer duas coisas. Eu acho que a plateia vai deixar eu falar isso, mas enfim. Eu vou colocar... Eu vou arriscar para que vocês todos me odiarem aqui agora. Eu vou dizer duas coisas. O pessoal pode falar que eu sou louco, mas enfim, agora vocês vão me odiar. Mas aguenta as pontas. Tem muita gente que odeia esse produto. Quantos de vocês pensam que isso aqui é o diabo? E eles protestam com relação à Nestlé, à Coca-Cola e outros fornecedores de água. Eu não entendo bem. A gente toma decisões, certo? A gente faz escolhas, a gente não vira para o fazendeiro e fala, olha, fecha aí a sua fazenda, o seu cultivo de algodão, porque você está usando muita água. A gente não faz isso. Então, desde que isso vai também com relação àquilo de público e privado. O governo tem um papel super importante, mas não necessariamente como administrador. Então, 51% aqui na Sabesp é do Estado. Isso pode funcionar aqui. Eu não vou comentar muito, eu não sei sobre os reguladores, enfim, quem que é o dono, enfim. Eu posso ter um conflito de interesse aqui, enfim, não vou mencionar. Mas o papel do governo é estabelecer as regras. O que é a qualidade da água, a quantidade, qual que é o tempo de resposta para um vazamento, para qualquer tipo de crise, tudo que a gente já sabe. E aí, colocar para as empresas privadas e para agências para cuidar do resto. Eu sou agnóstico com relação
ao fato de que a minha água deve ser administrada com empresas privadas ou por uma agência governamental. O que eu quero? Eu quero água com alta qualidade, eu quero planejamento, eu quero o mínimo de vazamentos, eu quero uma infraestrutura. Eu acho que há formas da gente conseguir isso. Isso tem a ver também com água engarrafada. Isso tem a ver da mesma forma. Os estados podem decidir onde eles querem aumentar as próprias economias. Eu não vejo problema de autorizar essas fontes a serem usadas, desde que o governo tome essas decisões em nome do povo, não deixando de fornecer água que é potável, que polua o ambiente. Eu não entendo isso. Eu acho que o antagonismo aqui é visceral. E isso tem a ver com o plástico sendo desperdiçado mais do que a indústria de água mineral em si. Eu acho que a gente precisa mostrar os nomes aqui. Ó. Me corrija se eu estiver errado. FEMSA está relacionada à Coca-Cola, não é? Ou seja, você pode dizer o que quiser, mas só para te dizer, olha, um dos nossos patrocinadores é a FEMSA, que está ligada à Coca-Cola. Não, mas eu preciso me certificar que todo mundo sabe que eu não bebo Coca-Cola, eu não sabia disso que você está falando, eu não tomo refrigerante, então eu não quero acabar com os nossos patrocinadores. Eles são ótimos, maravilhosos, adoráveis, enfim, se vocês bebem, beleza, eu não bebo, os meus comentários não mudariam, mesmo se fosse a associação contra a água mineral. Você estava falando sobre água produzida. Eu gostaria de falar que no começo, em 2000, Israel tomou decisões estratégicas de começar essa dessalinização que a gente falou. Hoje, 6 campos, 5. Tá. Então, o maior do mundo hoje está em Israel, localizado em Israel. Você falou 2/3 da água produzida por dessalinização e também a captação de água da chuva e água de esgoto. Tá. Na verdade, nós tivemos os últimos crise nos últimos anos. Nós não tivemos crise, na verdade, crise hídrica em Israel por causa da boa decisão do governo. Essa tecnologia a gente está tentando trazer para o Brasil, tentando exportar. Talvez seja uma fantasia, um sonho, enfim. Mas a gente tem o cônsul geral aqui em São Paulo. A gente quer trazer essa tecnologia para o Brasil, para o Nordeste. Você tem o mar lá no Nordeste, pode ser feito. É muito caro, mas pode ser feito. Aí é que está. O custo vale a pena? Não. O preço tudo bem, mas esse tipo de projeto pode ser financiado. Isso pode ser financiado pelo governo, para enfim, você dá isso para uma empresa, eles pagam, eles investem, e aí eles vendem a água para o governo. Isso pode ser feito no Brasil também. Super obrigada. And I want to thank Mr. Segal for all the good things he's I just want to leave time for 2 or 3 other people who we have to, to allow time for book signing, let's take 2 more questions and then we close. Vou falar em português porque eu viajo muito. E é muito difícil eu poder falar na minha língua. Então, eu sou diretor do R20, Regions of Climate Action, que é uma fundação do Arnold Schwarzenegger com a ONU. Eu dirijo ela na América Latina. Na questão da água, nós temos aqui no Brasil um conselheiro que é considerado uma das grandes autoridades de água do mundo, o professor José Galizia Tundizi. E ele recomenda que está na hora do Brasil pensar na dessalinização. E nós estamos, então, fazendo um levantamento, e os estudos preliminares estão mostrando que o custo da dessalinização daquela planta que fica 10 milhas a sul de Tel Aviv, que é a maior de Israel, ele está 30% mais barato do que o custo da água, do litro da água pela Sabesp. Então, esse estigma de que as tecnologias hoje estão muito caras
né? Eu fiquei contente de você elogiar o nosso amigo Gelson Kelman, realmente, perto das outras entidades brasileiras dominadas pelo governo, ela está muito na frente. Mas nós somos a favor de que as entidades não tenham governo, até porque a entidade que tenha governo ela não é competitiva, até pelo processo de transparência que uma entidade de governo requer, né? Você está vendo a Eletrobras aí sendo privatizada porque ela não é competitiva com os seus parceiros. Então, eu fico contente, mas há muito ainda que a Sabesp tem que fazer, principalmente em não deixar o esgoto não tratado ser jogado nos rios, Pinheiros e Tietê. Né? Isso, para mim, é primordial. Não dá para fazer nenhum trabalho de despoluição dos rios se você não estancar esse esgoto não tratado. Parabéns aí pela sua explanação. Já estou adiantado lendo seu livro, vou pedir seu autógrafo aí, mas eu gostaria de mencionar que há uma mistificação nessa questão de custos das tecnologias que estão diminuindo passo a passo. Muito bem, mais uma ali atrás. Boa tarde, meu nome é Pierre, eu sou da ABS, conselheiro da ABS Nacional, e sou da Sabesp também, funcionário da Sabesp. Eu gostaria de saber o que o governo de Israel está fazendo, se está fazendo em conjunto para a despoluição do Rio Jordão, principalmente na parte inferior, a parte do Baixo Jordão, e o que dessa prática, se existe um plano e qual é o fim desse plano para a despoluição, e o que a Sabesp ou o que a gente aqui no Estado de São Paulo poderia fazer de rede, de aprender, rede que eu falo rede de comunicação, para aprender para despoluir o Pinheiros, o tamanho da ATI e o Tietê, nessa parte que também é despoluída do Alto Tietê. Yep, I know. Just wanted to. It was a multi-part complex. Eu sei que é minha vez. Isso foi uma pergunta bem multidisciplinar. Peraí, eu era advogado de tribunal e uma coisa que eu aprendi. Pergunta por vez, porque a testemunha vai querer responder a parte que ele quiser. Então, quando a pessoa falar disso, a pessoa vai responder o que quiser. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu estou tentando brincar só com vocês. Eu não vou fazer isso. Eu vou responder parte por parte. Eu não vou escolher uma parte só. Primeiro, eu vou falar que isso é controverso. O cônsul ali pode pular da cadeira, mas, enfim, eu não necessariamente concordo que a dessalinização é o que vocês deveriam fazer. E eu vou explicar o porquê. Eu não vou dizer que vocês não vão examinar, mas eu quero explicar o porquê. Dessalinização, mesmo quando sendo mais barato, em Israel, o preço diminuiu, eu não sei se foi em 64 ou 65. Houve a primeira planta de dessalinização construída em Israel. Eles tinham falado já, na época eles tinham falado disso há 10, 12 anos, enfim. E era meio uma coisa de sci-fi, sabe? E aí eles falaram, vamos construir, vamos ver quanto custa, como é que isso funciona. E aí um processo diferente. Você também me perguntou, qual é o nome? Olivia? Me perguntou sobre... Não, foi a Elisa que me perguntou da osmose. A osmose não tinha sido inventada, era um processo completamente diferente, mas eles tinham decidido dessalinizar, construíram essa planta. Eu não sei, isso, $14 para 1.000 libras. Não entendi. É hoje? Dinheiro de hoje? Não, só fala quanto que é no dinheiro brasileiro. 50, tá bom. Eles fizeram isso durante um tempo, não funcionou muito, não durou muito, porque dava muito trabalho, custava muito, produziu pouca água, mas não desistiram. Eles falaram, vamos continuar fazendo isso melhor. Como o cônsul geral falou, Israel tem a maior planta e que produz mais eficiente,
E esse valor diminuiu para 52 centavos para a mesma quantidade, 1.000 litros de água. E eles estão tentando trazer isso para baixo, para 41 centavos por 1.000 litros. Isso é super barato se a gente comparar com o que eles começaram, 14, né? Então ainda é muito mais caro do que outras fontes hídricas. E é aí que eu quero chegar. Aqui em São Paulo, nós temos... A Sabesp sabe disso, eu não estou falando isso de forma ruim ou pejorativa, mas eu sei que vocês não recebem fundos para conseguir fazer tudo que vocês fazem, mas há muito vazamento. Vocês não veem. Se vocês entendessem quão ruim é, deixa eu fazer uma analogia. Vocês estão indo para o trabalho, dirigindo, vocês passam pela escola do seu filho e 1/3 das janelas estão quebradas por vândalos. Quando você chega no seu escritório, você ligou para alguém, o departamento de educação, a polícia, enfim, e falou, olha, alguma coisa tem que ser feita. No próximo fim de semana, você foi correr, você viu, sei lá, lixo. Você ia ligar para o pessoal do parque ou alguém que tomasse conta disso. Por quê? Como cidadão, você vê isso e isso te enraivece. Mas o meu ponto é, a gente não deve ficar com menos raiva pelo fato de que 1/3 da água é desperdiçada. E eu não estou falando água. Água que foi tratada, foi limpa, foi transportada, foi colocada no sistema. Então você já pagou por aquela água e você permite 30 a 37% dessa água tratada ser desperdiçada. Isso é loucura. Então, meu argumento é, eu sei que a gente tem as tecnologias disponíveis para a gente diminuir esse vazamento a 5%. Israel desenvolveu algoritmos para prever onde deve haver esse tipo de vazamento. Esses gênios que criaram isso. Uma outra empresa, Navy Officer, entre 3 e 4 da manhã, essa tecnologia, eles ligam essa tecnologia sonar, eles escutam com muito cuidado para ver onde está o vazamento. Onde eles escutam o vazamento, onde escutaram, eles fazem o reparo antes que isso se torne um grande vazamento. Eles passaram de 9% a 5%. De novo, o Brasil é um país rico, está com problemas financeiros, mas tem uma população super inteligente, a gente tem super instituições de ensino, e tudo que Israel fez. A mesma coisa, Israel é um ótimo país, mas todas as pessoas que eu encontrei lá, com exceção do pessoal aqui do cônsul, eu não conheci nenhum super-herói, sabe? Todo mundo é que nem a gente pode ser como eles e deveríamos ser como eles. Sobre esgoto, tratamento de esgoto, eu quero fazer um comentário que eu ainda não fiz. Obrigada pela oportunidade. Eu quero falar sobre o custo do esgoto, mas de uma forma que eu não falo, a gente normalmente não fala. O pessoal fala custo para tratamento e áreas que não são servidas por tratamento de esgoto, etc. E isso é vezes tantos dólares, etc. Mas o que a gente não calcula, na verdade, é o custo, de novo, um custo escondido. A gente sabe, vocês não leram o meu livro novo ainda, mas enfim, a gente sabe que há custos em termos de saúde altíssimos pelo fato da gente não tratar o nosso esgoto universalmente. Eu não estou falando que todo mundo aqui está ficando doente, mas muitos de vocês, ou alguns de vocês, ou alguns dos seus vizinhos estão ficando doentes por causa disso. A produtividade nacional decresce por causa disso, por causa dessas doenças.
o meio So when ambiente we do our sofre. economic Tudo costs, isso and é I said this to custo. several sub-SP people in Então, the quando a gente faz audience, os when we custos do our economic econômicos, accounting, and you eu go sei ask que for tem gente higher da rates, Sabesp aqui. I would Quando argue você to faz you to isso, make você the pede argument números back to the maiores. public. Eu vou the falar, cost is escuto, not just the leva cost esse of a new argumento pipe. falando It's que o not just the custo cost of buying não é a o custo shovel de um, to de dig um- open the street. de um It's a custo cost de of equipamentos today, it's a novos. cost of tomorrow, it's a cost of É economic custo productivity, de hoje, de and that's what you also amanhã, have to de focus on. And I economia, think de that we don't do produção. enough. Isso que a gente precisa focar. Why am I A this gente crazy não person? I faz love o my wife. I hate being suficiente. away Por from que, que home. I eu don't even like flying sou very louco? much. Why have I been on the Eu não road gosto for- nem de for all voar, this eu time? odeio I ficar don't even longe keep da the minha, miles. My da kids minha get the esposa, miles. mas I por mean, que que eu... Por que this que is eu the height viajo of tanto? masochism. Eu não I fico just- com I as just don't milhas, like any gente. part Meus of the flying filhos ficam com as experience. I don't milhas. like takeoffs, I don't like Por que que eu landings, tô I hate viajando turbulence. The whole thing is tanto? Eu não miserable gosto... for me. Eu odeio turbulência. At least 3 times Viajar every de flight avião I'm para mim positive, é this is uma the moment the miséria. wings snap Pelo off menos and I'm going 3 to ou 4 die. vezes I mean, eu tô it's a horrible viajando. experience. Oh, meu Deus do So céu, why- é hoje why que am I doing a all asa this? sai e I eu vou do morrer this aqui. because Por I que que eu tô believe fazendo tudo passionately that isso? we need to Viajo do tanto, something porque eu to realmente raise our acredito consciousness com about paixão que a water. gente precisa fazer Starting in the alguma coisa com relação 1960s, we à started talking about the conscientização com environment. relação à Starting in água. the 1990s, Nos anos 60 a gente 2000s, começou started talking falando about climate change. do And I'm making the argument ambiente that I won't be e em happy 1990 a until gente there's a começou whole generation falando of people sobre doing what I'm a doing. That there isn't just 1 or 2 books about water, o but that aumento there's da bookshelves temperatura. A about gente water. tem I have a quick funny esse story to tell you. livro, a The gente tem biggest book came in outros America. livros It's like the sobre Livraria Cultura, but it's like hídrica, 2,000 questões stores in the US, hídricas, 1,000 stores in the US. It's called Barnes and horticulture. Noble. A gente tem um livro nos And when my book Barnes came and out, Noble, like any que é uma first-time author, super very excited, livraria just wanted nos to watch Estados my apartment. Unidos. I went with Eu my era son a to the primeira store. vez que eu I estava went up to the information assinando. desk and I said, Eu "Excuse fui me, I com hear meu there's a great new filho, book out." virei Called Let's Save the Water, and pro I think the author's pro name is, menino da livraria e falei, his name is Seth escuta, Siegel, I think. Could you acabou de look sair up um where the book super is?" livro maravilhoso. So, the Eu woman acho que o tapped, autor é taps, um and she cara says, chamado "Oh, yes, Stephen it's in the Siegel. wildlife Ela section." digitou lá e falou, tem esse livro sim. So Procura I na said, "The seção de vida wildlife section." selvagem. And I go upstairs and sure enough, E aí eu falei, it's bom, between a book about hunting bears vamos lá pra... and salmon fishing. Aí o meu livro tá entre pesca de salmão e caça de ursos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou vender nenhuma cópia. Isso é humilhante. Aí eu liguei para o meu editor. Eu liguei para ele e falei, escuta, aconteceu alguma coisa horrível. Eu tô aqui na Barnes & Noble. Pelo amor de Deus, liga para alguém e descobre por que eu não estou na seção de água. Ela me liga depois, ligou para eles, me ligou depois e falou, não tem uma seção de água. Isso foi o melhor que eles conseguiram fazer. Então, eu adoraria chegar... Quando eu chegasse numa livraria, tivesse uma seção só sobre a questão da água. A última pergunta. Como diminuir a poluição nos rios? Com relação ao Rio Jordão, é o único rio em Israel que continua dessa forma. A razão para isso é que há muitos interesses econômicos com relação à extração da água, tentando extrair água de lá. Com relação à questão hídrica na região, eles sofrem há tantos anos. Havia um pouco de uma quantidade de água do Mar da Galileia descendo pelo Rio Jordão, mas a seca foi tão grande, não há autorização para retirada de água para consumo. Como resultado, não há essa retirada de água lá. Quando você chega na parte sul do Rio Jordão, antes de chegar no Mar Morto, é só um riacho, na verdade. Então, é um rio nada saudável, não há muito para se fazer a respeito. A gente consegue, por exemplo, tirar um pouco dessa água e tratada e colocada no Rio Jordão para tentar ajudar. O que deve ser feito para ajudar na eliminação da poluição? Você pode voar durante um tempo. Eu quero mostrar só uma coisa para vocês, o contraste entre boa governança, quando eu falei de Israel, e uma ideia que não é muito boa. Vocês podem saber que depois da... eu acho que foi o quê? 97, 98? E a lei da água foi o quê? 2000?
Okay, Eu não tenho a linha do tempo muito certa aqui, mas enfim, eu estou meio... Eu acho que os anos foram esses, as datas foram essas. Se eu estiver errado, enfim, é quase isso. Nessa época, vocês devem saber que houve a criação de comitês de rios, quase 300 deles. O que eles fizeram? Uma gestão que foi um pesadelo, foi muito democrática, mas muito ruim, porque não havia uma escolha coerente sendo feita com relação a cada um dos rios. Aqui, esse rio, por exemplo, essa comissão é responsável aqui, essa comissão é responsável por essa parte, etc. Então, isso tem que ser transformado no mundo inteiro. A ideia é um guardião. Imagina, por exemplo, uma pessoa mais velha morando perto de você, sem parentes, para cuidarem deles. Eles conseguem se cuidar sozinhos. Eles são ricos. Eles não sabem o que fazer com o dinheiro deles. Você tem medo de que alguém os roubem. O que acontece? No sistema judicial americano, o tribunal elege alguém para cuidar deles, financeiramente também. A mesma coisa, esse é o conceito de guardião. Israel adotou exatamente o mesmo conceito. E alguém não tem a capacidade de falar por si mesmo, o que eles diriam se eles pudessem? Então, se os rios pudessem falar, eles diriam, por favor, não descartem esgoto em mim. Por favor, dono da indústria tal, da fábrica tal, não joguem químicos em mim. Eu gosto dessas plantas que estão nascendo aqui no leito, eu gosto desses peixinhos que estão nadando aqui, é isso que eles fizeram. Então, houve um apontamento de um guardião para cada um dos rios em Israel, para defender os interesses. E cada um desses guardiães tem o direito de ir ao tribunal e à justiça para processar quem esteja afetando o rio, angariar fundos, tudo em prol do rio. É um corpo coletivo? Como é que funciona? É uma pessoa individual? Não, é um conselho. É uma organização pequena, pode ser 2 ou 3 pessoas. Mas, enfim, a ideia é... No rio Delcorn, que passa por Tel Aviv, eu falei sobre o administrador nesse rio, no meu livro. Eles têm um concessor que é, na verdade... Eles estão usando para rafting e para esportes. Então, esse é um modelo que funciona muito bem. A gente não pensa muito em governança, como é que a gente vai administrar a nossa água. A gente também não pensa muito a respeito sobre governança e nos corpos, nos conselhos hídricos. Mas a gente acaba se tornando vítimas acidentais pelo fato de a gente não pensar muito na gestão de governança. Isso é bem complexo. Não vai ser resolvido em um ano ou em um dia, mas a gente tem que continuar. Antes que a gente tenha refugiados da água, ou pior, porque o nosso meio ambiente está sendo atacado em muitos lugares. Nós somos ativistas, cidadãos, nós fazemos uma diferença. A gente influencia os nossos amigos parceiros de negócios, a gente fala com a nossa comunidade. A gente precisa colocar a água na agenda global de uma forma que ainda não esteve. Eu espero que vocês sejam meus parceiros, meus professores. Eu posso passar o meu e-mail, se vocês quiserem me seguir no Twitter. Eu espero que não seja o final da nossa relação. Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez. Isso foi fantástico. Muito obrigado.